Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos do culto agora e tive a alegria de receber aqui um áudio, um WhatsApp pelo meu amigo, querido Everton Alves. Eu até aconselho os senhores, você que está precisando aí de um pregador, pregar para o culto das crianças, um culto infantil. Você que está precisando de um moço de Deus, cheio de Deus na vida, que tem esse talento de levar a palavra de Deus de uma maneira muito inteligente. Ele consegue sim atrair a atenção das crianças, e uma vez com a atenção das crianças atraída, ele consegue expor a palavra de Deus, trazer as verdades com algumas minúcias, e não é só brincadeira não, viu? É realmente muito interessante. É o tio Everton, como diz a minha filha. Muito talentoso, ok? Um bom pregoeiro, e eu recomendo. E ele me aconselhou que gravasse um pão diário falando alguma coisa sobre pais. Haja visto que domingo é o dia dos pais. Claro que todos nós sabemos que dia dos pais não é apenas domingo. Claro que todos nós sabemos que isso demonstra nada menos do que a limitação humana, ok? Por exemplo, pense no pai que perdeu seu filho. Pense no pai que perdeu sua filha. Esse dia dos pais não será muito feliz para esse. Pense num filho que perdeu seu pai. Pense numa filha que perdeu seu pai. Então, o máximo que o ser humano consegue é agradar um e desagradar os outros. O máximo que o ser humano consegue é o que disse Isaías. Cobre um santo, descobre outro, numa expressão diferenciada quando diz que a cama é curta e o cobertor é estreito. Ok? Então é isso que acontece. É aquela impressão de cobrir um lado e descobrir o outro. Mas eu me recordo de um sujeito na Bíblia, um camarada que a Bíblia chama de o homem segundo o coração de Deus. Um homem talentoso, escolhido por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nesse nós temos o maior exemplo disso, porque ela não maquia seus heróis. Ela diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas revela suas faltas, seus defeitos. E entre esses defeitos, eu poderia dizer que este homem foi um grande homem de Deus, porta fora de casa. Mas porta dentro, infelizmente, Davi não conseguiu ser um exemplo de pai. Ele é um exemplo de guerreiro, é um exemplo de compositor. Davi é um exemplo de arrependimento. Mas infelizmente, no quesito família, Davi não consegue. Davi foi um sucesso fora de casa e um fracasso dentro dele. Mas por que você diz isso? É só você acompanhar ao longo da Bíblia Sagrada, você perceberá isso. Observe. A Bíblia diz, segundo Samuel, se não me falha a memória, capítulo 13, que Aminon, ele violenta a irmã de Absalão. O filho de Davi, comete um incesto terrível. O filho de Davi violenta, depois enoja-se. O filho de Davi comete coisas terríveis. Davi não trata, pelo menos não diretamente, pelo menos não publicamente, pelo menos não devidamente. Então, dá início à insurreição de Absalão. Absalão peca. Sabe o que acontece? Davi deixa-o 2 anos sem contato, sem conversa, sem diálogo. Absalão continua alimentando aquela mágoa e por fim você tem a drástica consequência, que a espada nunca se apartou da casa de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém poderia olhar para Absalão e dizer assim: Absalão, cara, teu pai é o rei de Israel. Teu pai é um homem que Deus prometeu que não vai faltar descendente no seu trono. Seu pai foi um homem que Deus escolheu para reinar em lugar de Saul. O grande compositor Davi, o grande cantor Davi, o grande guerreiro Davi, o grande legislador Davi, o grande rei Davi, o grande Davi, o grande Davi. Sabe o que Absalão poderia dizer? Davi foi tudo isso, menos uma coisa que eu queria que ele fosse, ele não foi. Mas o que Davi não foi? Davi não foi meu pai.
Davi não foi pai. Ele cuidou muito e muito bem. Cuidou muito e muito bem das questões fora de casa. Mas dentro de casa, ele não tomou as decisões corretamente, não tratou com o mesmo cuidado dentro de casa. O que falar de Ló, que abriga os anjos e oferta as filhas aos sodomitas? Tipificando muita gente que parece louco, que recebe anjo dentro de casa, que vê anjo com a espada desembainhada e vê anjo com todo quanto é tipo de ferramenta, com alicate, e lá e vai, e com truquês, e anjo com isso, e anjo enfermeiro, e anjo médico, e anjo, e anjo, e anjo. E daí você pergunta, Ló, tuas filhas? Não sei. Tá, mas... Não, eu tô vendo anjo. Ok, tá, mas e os teus filhos? O que falar de Jesus na cruz, que está fazendo a maior obra de todos os tempos? Jesus estava na cruz fazendo a maior obra de todos os tempos, indiscutivelmente, salvando a minha vida, salvando a sua vida. Mas a Bíblia diz que ele olha para João e, referindo-se a Maria, disse a João, eis aí tua mãe. Ele olha para Maria e, referindo-se a João, disse a Maria, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, João recebe Maria, mãe de Jesus, na sua casa. Então Jesus está fazendo a maior obra de todos os tempos, mas não esquece dos seus. Aquele que não cuida dos seus, Paulo escreveu a Timóteo, diz que é pior do que o incrédulo e apostatou da fé. Jesus está fazendo a maior obra que alguém pode fazer, mas mesmo assim, não esqueceu da sua mãe, não esqueceu da irmã Maria, não esqueceu da sua casa. Então, irmão, nenhum compromisso, viu, Davi? Nenhum envolvimento que você tenha no reino de Deus, nenhuma experiência lá com os anjos, te isentará da tua responsabilidade na tua casa, de cuidar dos teus filhos, da tua esposa, da tua família. Minha família, meus primeiros discípulos. Ok? Então, em nome de Jesus, não esqueça disso. Temos outro exemplo, totalmente ao verso disso, que é o exemplo que a Bíblia nos diz. Quando o gadareno encontrou-se com Jesus, a Bíblia diz que o gadareno queria ir, Marcos 5,19, queria ir testemunhar, falar de Jesus. Imagine que testemunho maravilhoso teria o gadareno. Sermão exponencial, o gadareno não precisava liberar uma palavra, quem olhasse para gadareno e o via o antes e o depois, a mensagem estava pregada. Mas sabe o que disse Jesus para o gadareno? Volta para a tua casa. Então, Davi, volta para a tua casa. Ô Ló, volta para a tua casa. Davi, a espada nunca apartou-se da sua casa. Ló cometeu incesto com as suas filhas. Pior, gente, incesto involuntário. Amonitas e moabitas, dois povos malditos. Consequentemente, do que, irmão? Consequência do pecado. Que pecado é esse? O pecado de não cuidar bem da sua casa. Esse foi o problema de Ló. Esse foi o problema de Davi. Ok? Jesus é nosso exemplo maior. Jesus está nos dizendo com o ato da cruz que eu lhe citei, que aqui na minha casa eu sou insubstituível. No púlpito como pregador eu sou um mero substituível. Se eu não pregar, eu não sou a última Coca-Cola do deserto. Se eu não pregar, qualquer outro pregador vai no meu lugar e prega muito melhor do que eu e está tudo valendo. Mas dentro da minha casa, ninguém pode ser marido para minha esposa no meu lugar. Ninguém pode ser pai para minha filha no meu lugar. Então a palavra de Jesus ao gadareno é a minha, você volta para casa, pai. Volta para tua filha, para o teu filho. Volta para tua esposa, volta para casa. Você quer sair evangelizando o mundo? Não esqueça da sua casa. Ok? E agora para terminar. Lucas fala da genealogia de Jesus como homem e retrocede ela até Adão. Mateus fala da genealogia de Jesus e começa de Abraão. Observe que um fala de Adão, outro fala de Abrão. Mas por que ninguém retrocede até a genealogia de Noé? Noé não foi o pai da humanidade pós-diluviana?
Noé não merecia esse conceito de paternidade? Pense nisso. Se Adão foi o pai da humanidade, lá no deserto, lá no jardim. Se Abrão foi o pai dos que são filhos da sua fé, ok? Atendendo o chamado de Deus. Noé é o pai da justiça. Graças a Noé que os seres humanos estão aqui, porque nele as famílias foram conservadas. E Noé tinha família dentro da sua arca. Mas por que é que Noé, que teve a família dentro da arca, não é atentado para ele, não é citado sua paternidade? Sabe por quê? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoou seu filho. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou o seu filho Cã. Cã foi pai de Canaã, e a terra de Canaã era maldita. Então Deus envia Abraão para a terra de Canaã. Deus chama Abraão e ruma a Canaã. Deus coloca a nação de Israel lá em Canaã. Sabe para quê? Para sarar aquela terra. A terra que foi amaldiçoada por Noé foi abençoada pelos filhos de Abrão. É por isso que nós somos filhos de Abrão pela fé, ou de Abraão, como preferir. E não somos filhos de Noé. Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Deus reconhece uma paternidade que abençoa. Em ti, Abraão, não no Noé, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o pai que não pode ter filhos. E para um pai que não pode ter filhos, mais da metade do planeta o chamam de pai Abraão. As 3 maiores religiões do mundo o chamam de pai Abraão. Nada mal para quem não pode ter filho, né? Eis um exemplo de paternidade a ser seguida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que sejamos um exemplo em todas as áreas da sua vida. A começar por dentro da sua casa. A começar por dentro da minha casa. Tá bom? Se a minha esposa e se a minha filha não puder me ouvir, ninguém mais pode me ouvir. Ajuda-me, ó Deus. Diz-nos a Bíblia no Antigo Testamento, o último capítulo e os últimos versos do Antigo Testamento, que aquele que viria no espírito de Elias, a saber, João Batista, converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra referente ao Dia dos Pais. O reconhecimento de uma paternidade é de acordo com a bênção com a qual o pai abençoa seus filhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você pode estar cego, velho Isaac. Você não sabe, mas tem um Jacó lutando por todos os lados, porque ele reconhece que ele precisa da tua bênção. Ele é um Jacó obstinado, lutador, guerreiro, mas ele sabe que sem a tua bênção ele não pode fluir. Tanto verdade é que antes da sua morte ele abençoou seus filhos. Ele sabe o valor de uma bênção, tá bom? Então, ó, bênção, pai, ainda tá valendo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.